Alô, pessoal, tranquilito no mas? Historicamente, dejetos animais são usados na agricultura e sabemos dos imensos benefícios que essa matéria orgânica traz ao solo. Porém, com a intensificação da criação desses animais, vários desafios ambientais surgiram para o uso correto desses dejetos. Conversei com o professor Carlos Gustavo Tornist sobre o tema. Abordamos desde as quantidades que podem ser usadas na lavoura. Também falamos sobre como as APPs podem proteger o ambiente e, além disso, qual seria a melhor forma de aplicar esses dejetos. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o professor Carlos Gustavo Tornist, da URGS. Ele é formado na URGS, tem mestrados pela Texas A&M University, no Texas, Estados Unidos, e tem doutorado pela URGS. Todos eles foram feitos em ciência do solo. Também trabalhou 4 anos em empresa de fertilizantes na antiga Maná como assistente técnico, onde nos conhecemos. Éramos concorrentes e viramos amigos. E atualmente é professor do Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gustavo, bom dia, muito obrigado por nos atender. Eu penso que o assunto é bastante desafiador, porque acrescentarmos matéria orgânica ao solo via adubação orgânica é sempre interessante pelos benefícios que a matéria orgânica nos dá de nutrientes, qualidade física do solo, retenção de água, aumento de CTC. Porém, você fez alguns trabalhos muito interessantes em que mostrou alguns potenciais da matéria orgânica, principalmente dejetos de animais, que a gente precisa tomar cuidado. Então, Gustavo, você tem um artigo, você é autor, é um dos autores, que você mostrou um potencial de contaminação ambiental através de aplicação de esterco de porco em quantidade de 120 a 300 metros cúbicos por ano por hectare. Ali houve alguns problemas que eu acho importante você abordar. Por outro lado, onde as quantidades foram menores, ao redor de 40 a 80 metros cúbicos de ano por hectare, esse efeito, ambiental não ocorreu. Seria importante para todos nós agradecemos muito a sua presença, Gustavo, que você nos explicasse um pouco esse trabalho, desde quando foi conduzido e que conclusões vocês chegaram. Bom dia a todos. Nelson, agradeço a oportunidade, já parabenizei anteriormente e retorno aqui a ideia desse programa, desse canal. Eu acho que tem sido muito útil aí para a ciência do solo Brasil, especialmente na área de fertilidade. Especialmente também porque tu trata desses assuntos paralelos, né? Não essencialmente a fertilidade do solo no sentido aí da nutrição vegetal, mas outros aspectos como esse ambiental que nós estamos trabalhando, com o qual nós estamos envolvidos já há alguns anos. Então, com referência a esse trabalho, está publicado, na verdade são mais artigos, são 2 ou 3 artigos já que foram publicados, e algumas participações em eventos também, divulgando esses resultados. A motivação era justamente essa. Dejetos de suínos, especialmente, são bastante comuns no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul em especial, mas em todo o Brasil, na verdade, na atualidade, e também globalmente é uma situação bastante conhecida. Tem um potencial agronômico importante, reconhecido e até recomendado pelos órgãos ambientais, o que eu chamo a atenção, né? O uso dos dejetos animais aplicado ao solo agrícola é recomendado, é a melhor solução, é a solução mais viável que temos na atualidade, por vários aspectos que a gente vai ao longo aí da conversa tratar. Mas eu chamo a atenção, né? Temos potencial de reciclagem de nutrientes, agregação de matéria orgânica e mitigação do impacto ambiental importante que seria aquele causado se esses dejetos fossem
digamos, distribuídos na natureza, né, de forma descontrolada. Então essa foi a motivação desse nosso trabalho. Lá nos anos 90, quando eu fazia doutorado, conversei com o prefeito lá do município ali da região de Birubá, e ele me disse, interessante, vocês estão trabalhando aqui com manejo de solos, matéria orgânica do solo, mas na verdade eu tenho aqui uma grande questão, uma grande preocupação, que é a contaminação do aquífero, né, com coliformes. Isso só pode ser da suinocultura, que é forte aqui na região. Né, temos sistema de tratamento aí dos efluentes urbanos, não seriam esses que estariam contaminando meu aquífero. Ele disse mais ou menos isso. O prefeito era médico, então reforçava essa preocupação. E desde ali a gente se envolveu com esse assunto ali na região de Cruz Alta, né, Planalto do Rio Grande do Sul, uma região de forte agricultura, mas que também tem produção de suínos, produção de bovinos. Então a possibilidade de impactos ambientais dessas produções ditas intensivas é muito grande. Então, isso que nos motivou esse trabalho. Já entrando na questão que tu colocaste da taxa de aplicação, é um dos fatores que podem desencadear os problemas. Ou seja, taxas muito elevadas numa condição de manejo inadequado pode levar à contaminação, especialmente das águas superficiais. Essa situação que o prefeito mencionou, da contaminação do aquífero, ou seja, né, da água subsuperficial, até em camadas bem profundas, já é uma decorrência de mais tempo, né, um manejo inadequado de longo prazo. No curto prazo, o impacto maior da aplicação de dejetos no solo agrícola é nas águas superficiais, desde a sanguinha ali que passa dentro da propriedade, até dos arroios maiores e até, por que não, nos grandes rios aí que passam nessa região que é de forte produção, né, de suínos. Então, as taxas de aplicação, que é o que tu mencionaste ali, a gente testou duas faixas, né, uma intermediária, que era de 80 a 120 metros cúbicos hectare ano, e uma taxa extremamente elevada, que a gente considera, de quase 300, 350 metros cúbicos anos, e a gente notou efeitos extremamente diferenciados, ou seja, taxas muito elevadas têm um risco, e apresentaram, né, o risco é derivado do nosso estudo, mostrando que impactava as águas superficiais ali da região. Alguém pode usar, não, mas do lado agronômico, como é que foi isso? Não, do lado agronômico, se eu aplicar mais, é como eu estar aumentando a minha dose de fertilizante. Eu aumento a quantidade de nutrientes aplicada por hectare e o rendimento é proporcional dentro daquela ideia, né, de uma taxa máxima a partir da qual que não haverá resposta. Então esse é o grande desafio, é otimizar as taxas com manejo adequado na condição ambiental, que seria a condição de cada gleba, né, cada lavoura na propriedade ou nas propriedades que recebem o dejeto. Mas por quantos anos que foi se acumulando esse matéria orgânico, e se você consegue fazer uma relação do tempo com a contaminação ambiental? A questão, eu acho que primeiro esclarecer, né, não foi um experimento agronômico clássico em parcelas, né, nós na verdade fizemos uma avaliação em propriedades funcionais, enfim, né, produtores rurais que tinham criação de suínos ou produtores vizinhos que recebiam os dejetos de unidades de produtores maiores, né, que não têm condições nem área suficiente para aplicar o dejeto, que é muito comum nessas regiões aqui de sul do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, essa situação é bastante comum. O produtor não tem área suficiente para manter uma taxa adequada de aplicação na sua propriedade, ele procura vizinhos, isso está até previsto na legislação de licenciamento ambiental da suinocultura. O produtor tem que listar quem vai receber esse dejeto, uma forma de controle justamente para garantir que as taxas não vão ser excessivas. Então, na verdade, a gente fez uma estimativa a partir de um grupo relativamente grande de produtores, em torno de 10, que já vinham trabalhando com suinocultura há uns 20 anos. Então, o nosso referencial temporal é 20 anos de aplicação praticamente contínua de dejeto. Também a gente tem que ressaltar, isso está bem descrito nos artigos, é que esse controle não é tão rígido. Os produtores não mantêm registros detalhados da aplicação de dejetos. Se aplica no momento em que tem que esvaziar as esterqueiras, né, as lagoas de fermentação anaeróbia, que seria um nome mais técnico, que todos os produtores têm. Se aplica pré-plantio, nas épocas onde as áreas estão acessíveis, né, para uma aplicação a lanço superficial.
Então, existe uma série de restrições e condicionantes, vamos chamar assim, da produção que leva a uma maior aplicação em determinada época, outras épocas até não é possível aplicar, né? Então, na fase intermediária aí das culturas, é inviável, né, entrar com os equipamentos que se tem para aplicar dejetos. Então, esse é uma questão inicial. E as taxas a gente estimou a partir de entrevistas, né, de observação, até de anotação da frequência com que os produtores iam às suas áreas, né? Então, isso tem que ser considerado. É uma faixa de variação, né, uma amplitude entre 80 e 120 metros cúbicos ano em algumas propriedades, ou em algumas áreas, glebas de algumas propriedades, e outras até mais de 300 metros cúbicos. Que nos surpreendeu bastante, porque a literatura, estudos anteriores, até normas, como existiam em Santa Catarina, né, que restringiam até 50 metros cúbicos hectare ano a aplicação de dejetos suínos. Isso, na prática, é difícil de verificar. Teria que ter um sistema de telemetria nos equipamentos, medidores de vazão, toda uma tecnologia para se efetivamente controlar isso. Mas, estimando o volume dos tanques distribuidores, da frequência com que os produtores iam às glebas, às lavouras, né, a gente conseguiu estimar esses volumes. E também fizemos o histórico agrícola, né, de produção nas áreas para conseguir chegar a valores mais ou menos confiáveis, vamos dizer assim, né? Esse é o desafio de trabalhar em propriedade rural. A gente tem a limitação, né, da qualidade dos dados, mas nem por isso a gente deixa de trabalhar, porque ali realmente estão acontecendo esses fenômenos. Se fosse fazer o trabalho em parcelas controladas, a gente elimina uma série de aspectos que na atividade agrícola são extremamente relevantes. Então, a gente observou, né, que esses produtores que aplicavam maiores quantidades não tinham grande controle, ou seja, em um ano era 300 metros cúbicos, outros anos passavam um pouco disso, em alguns anos até um pouco menos. Mas, na média, a gente conseguiu estabelecer essas quantidades. Nós avaliamos aí os solos, a análise de solo sistemática, né, para ter até uma ideia da variabilidade dentro das áreas. Nós avaliamos a qualidade do esterco armazenado, já fermentado, que é aplicado nas lavouras, para tentar fazer um balanço de nutrientes, né? Esse foi um dos objetivos desse trabalho, ver quanto estava sendo aportado, quanto estava sendo carreado, tentar fazer, né, uma conta de chegada para ver se está em excesso ou pelo menos atingindo as necessidades das culturas, que principalmente, nesse caso, daquela região é o milho para silagem especialmente, mas também pastagens perenes, baseadas em Tifton, em alguns casos até na soja, né, pré-plantio da soja se aplicava dejetos. Muito mais pela necessidade do produtor descartar o dejeto do que uma necessidade da cultura da soja. Apesar deles, né, nas entrevistas, afirmarem que a soja, após a aplicação de dejetos, no solo apresenta um rendimento maior. Mas isso é aquela informação, né, corriqueira, enfim, sem grande controle dos produtores. Então, essa era a situação que a gente tinha. E o que se observou é que nas áreas com culturas perenes, como, por exemplo, pastagem de Tifton, essas cargas elevadas, como 300 metros cúbicos, vamos usar isso como um valor de referência, tinha um pouco impacto. Por quê? O Tifton é uma cultura perene, aqui no sul praticamente cresce o ano inteiro, dependendo da situação meteorológica, das temperaturas médias, mesmo no inverno, se tem um período um pouco mais quente, ela cresce um pouco, então ela está sempre absorvendo os nutrientes. E aí os nutrientes de grande preocupação são o nitrogênio e o fósforo, né, que tem toda uma discussão e tem toda uma fundamentação científica, ambiental, de contaminar os cursos d'água, provocar crescimento de algas, decréscimo da qualidade da água, né? Isso se observa aqui em Porto Alegre, no verão, todo ano, que é decorrência justamente dessas fontes disseminadas aí na bacia do rio Jacuí, do Guaíba, né? Então, essa situação a gente observou. Culturas perenes permitem uma carga maior, né? Culturas anuais, como o milho, se tem que controlar o volume aplicado, e não haveria uma recomendação agronômica para aplicar pré-plantio da soja, mas em alguns casos é feito. Digamos que o impacto na cultura não existe, talvez até tenha um benefício imediato, um crescimento inicial um pouco mais rápido, mas a longo prazo a vantagem é o produtor precisa
aplicar os seus efluentes em áreas agrícolas de forma adequada, independente da cultura, né? Esse é o grande desafio, é fazer casar a produção de dejeto com a área agrícola disponível, o manejo adequado e, né, o monitoramento aí das águas, da situação ambiental geral dessas áreas produtivas. Essa seria a síntese, né, do que a gente tentou avaliar numa situação pontual, mas que é representativa, como eu falei, do sul do Brasil. Santa Catarina, um pouco mais desafiador, são áreas mais dobradas, mais produtores concentrados, né? E aqui no sul a coisa funciona um pouco mais fácil, porque são áreas maiores, propriedades maiores, então tem algumas vantagens. Eu não vou comentar aqui, eu não conheço muito a situação da expansão, até da produção de suínos no Cerrado, onde a situação é um pouco mais facilitada pelas grandes áreas disponíveis para aplicação de dejetos, então fica mais fácil acomodar uma carga, né, maior em áreas de forma adequada, evitando o risco. Mas sempre ressaltando o manejo é a chave de tudo, é o controle do que se tem e o manejo adequado. Gustavo, dentro disso, né, a importância desse trabalho acho que já está muito clara, né, que o problema ambiental que nós podemos ter com essas adições exageradas de cerco para condições de manejo e para condições locais, me parece que já existem legislações em alguns locais do Brasil tentando adequar tamanho de produção de esterco e criação de porcos com a área que esse esterco pode atingir sem causar grandes danos. Será que você poderia falar um pouco mais sobre isso, a importância desse trabalho? Como é que funciona, né? Quer dizer, essas pesquisas que estão sendo feitas estão mostrando esse problema. E como é que nós estamos conseguindo, como sociedade, melhorar a questão? E essas legislações se encaixam bem ou não? A situação da legislação pertinente aí às criações intensivas, né? Eu vou generalizar porque a situação dos suínos é a mais conhecida, mas ela se aplicaria também para a criação de aves e bovinos confinados. Seria uma situação similar, né? Apesar de bovinos confinados é mais a exceção aqui no sul, né? Em outros lugares isso pode ser um problema relevante. A legislação vem atrás dessa situação, né? Nós temos aí na história do Rio Grande do Sul dezenas, se não centenas de casos de denúncias de degradação de qualidade de água a partir de criações, né? Isso aí é histórico, porque a criação de suínos acompanha a colonização aqui no Rio Grande do Sul, é da nossa história agrícola, né? Então esse problema sempre existiu, muitas vezes localizado, sem grandes impactos regionais, né? Mas sempre ocorreu. A legislação veio depois disso, né? E a legislação varia estado a estado, não tem uma legislação federal específica, né? O Rio Grande do Sul tem uma norma que é razoável, ela é bastante simples até, ela recomenda a aplicação de acordo, né, com algumas restrições de declividade, no caso nas lavouras, né, com restrição à declividade, ao sistema de manejo, mas adequando a aplicação ao teor de nitrogênio médio calculado no dejeto em função da expectativa de resposta da cultura. Então, se eu vou produzir milho, eu tenho que aplicar dejeto a dose tal que o nitrogênio aplicado seria suficiente para o meu alvo de produção. É bastante simples, mas não é tão fácil de atingir isso, de calcular isso, inclusive porque os teores de nutrientes, especialmente do nitrogênio, nos dejetos varia muito, depende do uso de água na propriedade, no caso nos galpões, na limpeza das áreas, né? Então é muito variável o teor de nutrientes, especialmente a concentração, que é o que seria necessário para fazer esse cálculo. Da mesma forma, né, as áreas agrícolas muitas vezes são aquelas que o produtor tem e não é ideal para uma aplicação de dejeto. Então ele fica restringido por uma situação da sua condição de produção, né? Ele tem uma propriedade em área declivosa, ele tem criação de suínos que foi licenciada e ele acaba aplicando, né, numa situação que não é a ideal. E aí, de novo, como eu insisto, né, o manejo poderia mitigar, se não resolver esse problema. Então essa é a situação do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, por ter um problema bem maior, e o problema é grande produção de suínos, grande número de propriedades cada vez mais intensivas, e pouca área agrícola para destinar esses materiais,
já tem uma legislação bem mais rígida, que evoluiu nos últimos anos para um sistema que o produtor tem que efetivamente dizer quanto ele vai aplicar em cada gleba, mapear essas áreas, tem todo um controle, que eu não vou detalhar aqui, teria que ter até imagens, enfim, para mostrar isso. Certamente o pessoal de Santa Catarina pode mostrar isso com muito mais propriedade até. Eu não acompanho detalhadamente a legislação, mas a lógica é criar um sistema tal que permita o acompanhamento dessas aplicações e evitar, né, o impacto ambiental derivado. Porque o ganho agronômico é reconhecido por todos. Eu acho que não há dúvida, né, desde agrônomos recém-formados até produtores rurais mais antigos, que os dejetos têm um impacto, uma repercussão benéfica na produção. Isso é reconhecido de vários aspectos. Talvez exista um mito, e aí eu vou ressaltar o que o Nelson falou no início, da questão do aporte de matéria orgânica. O que a gente observou é que, na verdade, o carbono, que seria o principal constituinte da matéria orgânica aplicada, na forma que ele está nos dejetos, ele é extremamente lábil. Então, se eu aplicar grandes quantidades de dejeto, ou, né, mesmo as quantidades menores, o aporte de carbono de longo prazo é pequeno, porque ele é rapidamente degradado pelos organismos do solo. Então, a gente observou nessas áreas, com alto teor de dejetos, onde inicialmente a gente esperava ter um teor de matéria orgânica elevado, que na verdade isso não aparece, e às vezes até o contrário, porque são áreas extremamente produtivas, intensifica a atividade dos micro-organismos do solo, degradadores da matéria orgânica, e eu tenho até um efeito de uma certa diminuição da matéria orgânica pela intensidade com que essas áreas são manejadas. Então, esperar aumentar a matéria orgânica do solo com dejeto suíno, especialmente, que, como eu disse, é de baixa concentração, não tem teores elevados de nutrientes e nem de carbono, provavelmente não vai acontecer, né? A menos que eu não maneje a área, que eu não tenha produção, enfim, né, deixe ela em pousio ou um plantio direto, né, com um controle extremamente rígido do manejo do solo. Então, esse é um mito que nessa região a gente conseguiu entender por que isso acontece. Isso é observado em outros locais também. Então, é muito difícil aumentar matéria orgânica do solo com dejetos de suínos. Não é que não possa acontecer, mas a regra, nessa região, isso foi comprovado em todas as propriedades, isso não aconteceu. Então, voltando à questão da legislação, cada estado tem a sua, mais ou menos restritiva, mas se a gente olhar nos países mais desenvolvidos, nas economias, né, onde a agricultura tem um peso elevado e a produção de suínos é elevada, e a gente pode citar o exemplo da Europa, Estados Unidos, Austrália, as regras para a produção de suínos são muito mais restritivas que as nossas. O controle é muito mais rígido. Eu não posso aplicar quando eu quero, eu tenho que aplicar quando eu planejei aplicar, nas áreas que eu disse que eu ia aplicar e quanto eu planejei aplicar. E aí vem outro aspecto que já foi estudado aqui entre nós, que é um sistema que está sendo divulgado mais recentemente, que é a da injeção dos dejetos em subsuperfície. Então, nós temos uma tradição de aplicação de dejetos a lanço, com tanques, com sistemas de espalhamento em leque, vamos chamar assim, que são comuns aí em toda a região produtora de suínos e de outros animais de criação intensiva, mas em outros países até é restrita a aplicação para equipamentos que injetam o dejeto líquido abaixo da superfície, em torno de 5, 10 centímetros. Alguns estudos feitos aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com EPAGRE, UPF, Universidade de Santa Maria e algumas outras universidades, em propriedades e em estações experimentais, mostraram as vantagens de se injetar o dejeto, que aí evita o escoamento superficial, o carreamento com a chuva, o dejeto fica mais facilmente com os nutrientes mais facilmente retidos e absorvidos pelas raízes. Então, existe uma série de vantagens de aplicação dos dejetos. E a maior de todas é a questão da redução do odor. O impacto ambiental do odor da aplicação de dejetos, especialmente suínos, é o principal motivo de reclamação. A gente falou muito da água, que a gente consegue medir, que a gente eventualmente observa a proliferação de águas, degradação da qualidade pelo excesso de nutrientes, mas o odor da aplicação de dejeto em superfície, em muitos locais, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o principal motivo de reclamações, de legislação, de mudança no sistema produtivo. Porque realmente é muito desagradável o impacto, né, do odor, na qualidade do ar, né, nas regiões onde se aplica a lanço. Então esse foi um dos principais motivos, né, que se passou a
defender e incentivar, e em alguns lugares até obrigar, a aplicação do dejeto em subsuperfície, com grandes vantagens agronômicas. Mas, como qualquer coisa, né, na agricultura, especialmente na agronomia, não tem só vantagens, tem desvantagens. O volume que eu aplico é menor, o equipamento é mais caro, é mais complexo, e aí você já entende que a disseminação disso aqui entre nós ainda está restrita. E eu imagino que ao longo do desenvolvimento desses sistemas produtivos vai acabar sendo obrigatório, se não em todas as regiões, em muitas regiões, o uso desse equipamento de injeção dos dejetos tratados, né, enfim, já com uma boa etapa de decomposição prévia em subsuperfície. Mas isso é uma expectativa minha e uma observação a outros países, outras regiões, onde a suinocultura, especialmente, é bastante desenvolvida. Uma outra questão são os nutrientes, né, que tem os grandes potenciais de contaminação, serem nitrogênio e fósforo, como você falou, mas me parece que alguns micronutrientes essenciais também podem ser problemas, alguns metais especialmente. E por que eles podem ser e quais seriam esses nutrientes? Bom, existe uma questão zootécnica por trás disso, que é a recomendação de utilização de zinco e cobre na forma de diferentes sais aí, né, enfim, de diferentes formas químicas, né, que são adicionados nas rações, que melhoram a absorção de nutrientes, enfim, o ganho de peso, o desenvolvimento dos animais. Cobre e zinco. Isso é histórico, é praticamente usado em todos os países com suinocultura industrial, como nós temos aqui. A questão é que muito pouco desse cobre e zinco é retido nos organismos que recebem, nos suínos, né, que ingerem essas rações, e ele acaba sendo carreado junto com o dejeto, né? Fica então como, poderia se dizer, um contaminante, já que ele é indesejado ali naquelas concentrações tão altas como aparece. Então, o que acontece na aplicação do dejeto em solo agrícola, ao longo do tempo, existe um acúmulo de cobre e zinco por uma série de explicações de química do solo, né? São nutrientes mais ou menos móveis, especialmente em comparação ao nitrogênio, acaba se acumulando, então, em teores extremamente elevados, dependendo da aplicação. Algo similar à aplicação do cobre nos parreirais, né, usado na vitivinicultura, o cobre aí como né, fungicida ou fungistático, como alguns dizem, também tem essa situação até em teores mais elevados. Ou seja, um elemento, um micronutriente que é benéfico em determinadas concentrações, depois de um acúmulo, acaba potencialmente prejudicando o desenvolvimento vegetal. O nosso objetivo não era estudar isso, existe ampla literatura, amplas recomendações aí de como manejar isso, mas é quase inevitável. Assim como nos parreirais acumula cobre, também nas áreas de aplicação de dejetos suínos, em maiores quantidades, vão aparecer teores mais elevados de cobre e zinco. O quanto isso prejudica o desenvolvimento das plantas, fica aí uma questão, né, para outros discutirem. Eu não teria como argumentar isso, mas certamente esses valores estão extremamente altos. Se a gente fosse usar a interpretação, né, de teores de micronutrientes, independente aí do método usado, do sistema de recomendação, eles seriam extremamente elevados, estão fora da curva, né? Nós temos ali, né, mais de 100, 200 partes por milhão, né, miligramas por litro de cobre e zinco nesses solos, às vezes valores até mais elevados. Qual a implicação disso para as plantas? Ambiental considero menor nesse caso, em comparação ao nitrogênio e fósforo, porque, como a gente já disse, cobre e zinco são bem menos móveis, eles não vão circular no meio hídrico tão facilmente quanto o nitrogênio, especialmente, e o fósforo nos teores que são aplicados com os dejetos. Mas eles vão aparecer certamente. Então, isso é motivo de pesquisa, de estudo, até de preocupação em algum momento, né? Mas a gente não teria essa preocupação tão grande com cobre e zinco nesse momento, em função do impacto imediato e direto do nitrogênio e do fósforo quando chega num curso d'água superficial. Na verdade, também em subsuperfície seriam problemáticos, mas o impacto imediato de um manejo inadequado de dejetos suínos, especialmente, nas águas superficiais próximas e, às vezes, até mais afastadas das unidades produtivas. Em vista disso tudo que você comentou, como é que o produtor rural ou técnico de campo
nossos colegas que estão lá orientando o produtor, como é que eles devem agir se ele tiver, né, esses dejetos, né, quais são as providências que ele deve tomar para evitar ao máximo a disseminação desses problemas. A primeira recomendação que eu faria é aquela que é legal, inclusive, né? Legal no sentido, né, a lei manda, que é seguir o licenciamento ambiental das unidades produtivas. A suinocultura, como qualquer outra criação intensiva, hoje passa por um licenciamento ambiental que prevê o destino dos dejetos. Então, primeiro eu tenho que seguir isso. É legal, né? Eu posso correr riscos de ter até o meu estabelecimento, a minha unidade produtiva né, fechada, se eu não seguir o que está previsto ali. E o que está previsto ali, como eu falei, no Rio Grande do Sul, é calcular a dose de acordo com a cultura-alvo, o alvo de produção, a expectativa de rendimento, né? Então, se eu tenho um milho, por exemplo, que seria a cultura mais visada para a aplicação de dejetos, se eu tenho um alvo de produção aí de 10, 15 toneladas de grão por hectare, eu teria, né, uma dose adequada a isso, calculada pelo teor médio de nutrientes, especialmente o nitrogênio, no meu dejeto. Então tem que fazer essa matemática, tem que ver qual a disponibilidade de dejeto na propriedade, em função do tamanho dos galpões, o número de animais confinados, ou seja, tem que fazer alguma estimativa do que é produzido em termos de dejeto e aonde isso vai ser aplicado. E aí entram também, como está previsto no licenciamento ambiental, as práticas conservacionistas, evitar ao máximo o escoamento superficial. Então, isso é essencial, né? Porque se eu aplicar, por exemplo, o meu dejeto um dia antes de uma chuva de 30 milímetros, a probabilidade desse dejeto, ou grande parte dele, ir parar no curso d'água mais próximo é grande. Se eu, na hora de aplicar, considerar que eu vou ter uma semana de tempo bom ou uma chuva, né, enfim, de baixa intensidade, né, essa preocupação vai ser bem menor. Então tem uma série de aspectos que estão, na verdade, incluídos no que seriam as boas práticas agronômicas, né, que valeria para outros fertilizantes, outros nutrientes, enfim, outras situações de manejo agrícola. As boas práticas sempre minimizam o impacto ambiental, isso é muito claro. Elas existem também por conta do impacto ambiental, né? Não só para maximizar o rendimento do produtor. Então essas coisas andam muito juntas, né? Quem maximizar o manejo ou as boas práticas, né, da mesma forma pode estar maximizando ou mitigando, né, o impacto ambiental da sua produção. Essas coisas andam muito juntas. Gustavo, vocês têm outros trabalhos também que mostram que em áreas, algumas matas ciliares pertencentes a áreas de proteção ambiental, vocês têm também que, se elas usadas em práticas agrícolas, elas também podem contaminar bacias hidrográficas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Já que pode ser que a gente pense que essas APPs, né, elas nos resolveriam um problema, mas me parece que não é tão simples também, e se houver algum uso dela, e essas matas ciliares incorporadas, será que você pode... Esse trabalho é muito importante, será que você pode explicar um pouco melhor para nós o trabalho e as consequências práticas que ele demonstra? Pois é, num trabalho subsequente, a gente tentou fazer uma ferramenta, ou desenvolver uma ferramenta, melhor dito, de apoio ao regulador, ao órgão ambiental, seja estadual ou até municipal, que tem que licenciar, inclusive, a localização das unidades produtivas, no caso aí de criação de suínos. Então a gente observou, além das questões mais agronômicas, como tipo de solo, declividade das lavouras, distância de curso d'água, nós também avaliamos a questão da proteção, vamos chamar assim, dos cursos d'água por essas áreas previstas na legislação ambiental, né, da Lei de Proteção da Vegetação, que são as chamadas áreas de preservação permanentes, que são faixas definidas a partir da dimensão do curso d'água e que protegeriam, então, o curso, as terras, né, próximas aos cursos d'água, por uma série de vantagens aí e atributos que elas têm.
E aí eu chamo a atenção que, mesmo que outros países não tenham uma legislação parecida, existe um incentivo justamente para não se chama de APP, né? Mas seria de criar faixas de mitigação entre as lavouras e os cursos d'água com culturas perenes, pastagens ou até mesmo implantação de vegetação arbustiva ou arbórea. Então, isso é interessante que o Brasil chegou nessa legislação por uma outra via, da questão da biodiversidade, da proteção das margens, e outros países que não têm uma legislação desse tipo, exatamente nesses termos, favorece, incentiva, até paga para que os produtores criem essas áreas de acordo, né, com o risco que tem pela aplicação do dejeto do material chegar no curso d'água. Então, esse aspecto é interessante. A gente tentou medir isso avaliando quanto dessas áreas de preservação estavam efetivamente preservadas, porque elas são definidas automaticamente na lei por uma distância fixa das margens, mas em muitos casos ela está degradada, né? Tem toda uma discussão aí sobre essa nova legislação ambiental de recuperação dessas áreas, né? Nós fomos um passo além, nós fomos efetivamente caminhar ao longo desses cursos d'água, das drenagens, né, dentro dessas bacias, ali na região de Ibirubá e 15 de novembro, e efetivamente ver, primeiro, onde existia cultivos até a margem, o que seria ilegal, mas teria que ser, né, enfim, adequado à legislação, ou aonde existia um risco adicional, porque a lavoura estava muito próximo de uma área existente. Então, a gente avaliou isso de uma forma visual, depois transportada para mapas, né, e quantificamos isso. E tentamos relacionar com a qualidade da água naquelas bacias. Foi um exercício, uma tentativa de estabelecer um protocolo até de avaliação, com resultados, digamos, provisórios, né, porque a gente teria que ter trabalhado muitos mais períodos de coleta de água, enfim, mas deu uma ideia de como fazer isso. A ideia era muito mais metodológica do que efetivamente ver esses resultados. Porque para tornar isso um dado científico, né, dizer que efetivamente aonde eu tenho uma área de proteção existente, com qualidade, com vegetação densa, eu vou ter menos contaminação das águas, não é tão simples, por um simples motivo: a água busca caminhos preferenciais. Então a gente observou em alguns locais uma vegetação ciliar, mata de alto porte, uma lavoura respeitando a legislação, tudo ok, mas se criou um caminho preferencial, um canal, vamos chamar assim, né, que corria por dentro da mata e levava o dejeto direto da lavoura para dentro do arroio. Ou seja, eu tinha a vegetação ali, mas ela não funcionava com essa ideia de um cílio, né, de proteger o curso d'água, porque se criou um caminho preferencial. E aí não cabe nós agora discutir por que se formou esse caminho. Tem a ver com solos, tem a ver com o manejo anterior da área, o mau manejo eventual da própria área agrícola, que não tinha práticas conservacionistas. Então, essas questões não são tão simples quanto a gente pode dizer. Pode esperar, inclusive, né? Como a gente tinha essa expectativa. Bom, se vai ter áreas de preservação permanente funcionais, bem cuidadas, mantidas, e as lavouras no entorno, com dejetos, não vão causar impacto, porque essa vegetação vai proteger. Nós vimos alguns casos que, na verdade, né, por uma questão de dinâmica da água, superficial, vamos chamar assim, os dejetos chegavam muito rapidamente, né, no mesmo evento de precipitação, passavam pela área de preservação e chegavam às águas. Então, isso são questões que a gente tem que considerar, não ter uma regra absoluta. Nesse caso, a APP tem uma série de vantagens ambientais, mas especificamente para filtrar, vamos chamar assim, né, funcionar como um mitigador, um atenuador do impacto da suinocultura, naquelas áreas não funcionou. Em algumas funcionou, em outras não, mas nós observamos esse evento. Tem até fotos, né, documentamos isso, só faltou nós irmos lá no dia da chuva para ver o dejeto chegando no arroio, no caso, passando pela mata. Mas, de qualquer forma, né, eu chamo a atenção que o que a legislação prevê é muito razoável e outros países tentam fazer isso de outra forma, incentivando o produtor a deixar uma margem, né, uma distância entre a lavoura e o curso d'água, às vezes com pastagens, né, porque não necessariamente nós temos vegetação arbórea em todo o curso d'água. Se nós pegar a nossa região da fronteira, algumas áreas do Cerrado, nós temos curso d'água que não tem naturalmente vegetação arbórea, tem vegetação arbustiva e até campestre, como é o caso aqui do sul. Na fronteira a gente vê arroios que não estão 100% cercados de vegetação
arbórea. A gente criou essa imagem, né, que cada curso d'água tem uma mata no entorno, mas a natureza ela é bem mais diversa que isso. Em alguns lugares tem campo chegando até dentro do curso d'água, em outros lugares uma vegetação de porte menor, arbustiva, chegando até o curso d'água. Então isso a gente também tem que considerar, né? Não ter uma ideia preconcebida, a natureza vai nos ensinar o que é o melhor naquele local. Gustavo, a questão se fala muito, né, da nossa legislação ambiental em relação ao exterior. Você que trabalha nessas questões, principalmente ligada a dejetos e outras, que você já falou aí dessas APPs que nós temos, que nem sempre são tão ideais como a gente poderia imaginar. Como é que nós estamos em relação ao resto do mundo, né? Eu digo em relação à Europa, talvez Austrália, Estados Unidos, né? Os países e outros, né, que a gente poderia ter como referência. Nós estamos bem, estamos mal? Nelson, a pergunta é difícil porque existem peculiaridades locais, né? A Europa, por exemplo, tem uma situação bastante diversa do Brasil em termos de clima, de solos, de estrutura fundiária, que é um aspecto fundamental nessa questão, especialmente como acontece aqui no Brasil. Estados Unidos, Austrália é mais parecido conosco em termos de estrutura fundiária, voltando a esse tema, na questão climática, às vezes mais parecida. Então é muito difícil comparar. E também tem a própria situação socioeconômica, né? Isso tem um impacto também fundamental, ou seja, países que já atingiram um patamar econômico mais elevado demandam questões que países numa situação como o do Brasil, ou países mais pobres, vamos pegar o exemplo da África, não consideram, né? São graus de prioridade. Então, comparativamente, a gente teria que pegar item a item, por exemplo, qualidade da água, né? A legislação sobre águas superficiais ou águas subterrâneas, temos uma legislação muito parecida, muitas coisas até copiadas, né? Porque dá para entender que a água para a condição humana ela é igual em qualquer lugar, né? É difícil dizer que um europeu, um africano, um brasileiro teria, né, tolerâncias ou capacidades ou necessidades diferentes em relação à água que consome. A questão da alimentação, da mesma forma, teor de contaminantes, em princípio, nós somos iguais, né? A nossa fisiologia é parecida, então o que valeria para um deveria valer para todos. Mas existem critérios, né, um pouco mais complexos para fazer esses cálculos. No caso do que a gente falou hoje sobre a questão da legislação específica de proteção da vegetação, né, que se chamava Código Florestal, hoje ele é Código da Vegetação, ele tem uma amplitude bem maior, trata até de ordenação do uso da terra, né, que é um tema que é muito pouco discutido no Brasil e outros países é extremamente importante, no caso dos Estados Unidos, mesmo a Austrália, né, nós não temos essa questão da ordenação do uso da terra numa legislação específica, ela acabou ficando na legislação da vegetação, de proteção da vegetação, que tem implicação sobre água, né, sobre contaminação mais ampla, né? Então é muito difícil. Eu diria que a nossa legislação ela tem méritos, ela faz coisas que outros países não fizeram, ela tem algumas idiosincrasias que eu acho que existem em função de uma discussão muito polarizada às vezes, né? E não só às vezes, muitas vezes, né? Eu diria, sobre esse tema. Então a questão que a gente falou hoje da proteção dos cursos da água superficial, determinação por força de lei de distâncias fixas, né? O ideal não seria ter uma distância fixa, ser avaliado caso a caso, cada ecossistema, cada região, até a vegetação, o tipo de vegetação existente. Eu falei antes de campos, vegetação arbustiva, arbórea, fisionomias vegetais, como se diz, que variam em todo o país. É difícil imaginar que a Amazônia e o Rio Grande do Sul, né, que tem ecossistemas campestres, são diretamente... deveriam ter uma legislação idêntica, né? Deveria ter regionalismos, né? Tem alguns aspectos, mas não completos. Então, esse eu acho que é o desafio, mas esse desafio tem que nascer e acompanhar ou ser resolvido com base na ciência. Eu acho que é a única ferramenta que pode ajudar a, por exemplo, criar uma legislação específica para o sul do Brasil, para a Mata Atlântica, para o Pampa, vamos, né, usar esses termos, né, para a Mata, né, Amazônica, Floresta Amazônica. Nós precisamos ter embasamento científico e isso ainda é raro entre nós, né? Nós temos informações boas em algumas regiões, em alguns locais, mas isso não é facilmente extrapolável.
Eu não quero dizer que a gente vai ter que ficar fazendo 50 anos de pesquisa para resolver isso. Muitas coisas, o bom senso e a comparação com outros países ajuda, né? Outros países que tenham similaridades, né? Mas tudo isso tem que ser resolvido com base na ciência. Eu não vejo outra alternativa a fazer estudos como a gente fez, que não são completos, obviamente, mas existe muito estudo sobre a questão dos dejetos no Brasil. É uma grande questão científica, agronômica aqui no Sul, e isso avançou bastante. Eu acho que a gente, nesse sentido, pode estabelecer alguns critérios, talvez em algum sentido mais restritivos, outros talvez permitam flexibilizações, como eu falei. Nós medimos produtores, nós avaliamos produtores com 300 metros cúbicos, em média, de dejetos por ano, mas sem grande impacto ambiental, porque ele tinha um sistema de manejo, um cultivo perene adequado a isso. Outros com muito menos aplicação, com doses menores, tinham maiores impactos. E aí como é que a gente fica? A legislação hoje, as normas, né, vamos dizer, não prevêem isso tão claramente. Nós poderíamos avançar nisso. Mas voltando à tua pergunta central, como a nossa legislação é? Bom, ela está em discussão, não está sendo implementada, especificamente essa legislação da recuperação das áreas degradadas de APP, que já está aí no seu 8º ano desde o lançamento dessa lei. Ainda se espera por evolução, por regulamentação. Alguns estados estão mais adiantados que outros, isso é claro, mas ela é um norte, né, que pode ser melhorado, né? Pode ser mais restritivo em algumas situações, pode ser flexibilizado em outras. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ter bem claro. E quem vai nos dizer como fazer isso só pode ser a ciência. Tem fatores socioeconômicos, políticos junto, eu acho que a ciência também inclui isso. Não vai ser só a agronomia, nem a ecologia ou as ciências ambientais. Aí nós temos que chamar o pessoal das ciências sociais, da economia, da administração para nos ajudar a fazer essa conta chegar. Mas, de novo, isso é a via científica, né? Não vai ser decisões a caída da noite, né, ou canetaços que vão resolver isso. Nós temos que ter as decisões embasadas na melhor ciência disponível. Gustavo, primeiro, te agradecer demais. Eu acho que a entrevista foi espetacular, extremamente esclarecedora, principalmente sobre a complexidade da questão, que muitas vezes a gente pode enxergar como uma coisa mais simples, e ela é complexa. Existem questões internacionais também, né, que a gente sabe envolvidas em todas as questões, e a gente realmente precisa resolver para as nossas gerações futuras e para as sociedades poderem caminhar cada vez melhores e mais saudáveis. Eu gostaria, Gustavo, da tua parte, de saber se você quer falar alguma coisa a mais, e desde já te antecipo os agradecimentos da comunidade que assiste esse canal. Bom, eu reitero aí o meu agradecimento pela oportunidade, né? Já faz alguns anos que a gente encerrou esse projeto de pesquisa, apesar de a gente estar trabalhando também nessa região, né, de Cruz Alta e Birubá. Temos aí facilidades e parcerias antigas na região. Nosso foco hoje está em outras questões, mas a gente segue observando a situação da aplicação de dejetos, a situação ambiental até das águas, de uma forma geral naquela região, em outros lugares, outros trabalhos que a gente tem. A oportunidade de tornar público, né? A gente tem na academia, na universidade, a gente tem uma certa dificuldade a transmitir as nossas informações científicas numa linguagem mais simples e que possa ser de fácil apreensão, né? No sentido de captura, de entendimento, tanto pelos técnicos quanto produtores. E hoje a gente vê o nível de escolaridade, o nível de formação dos nossos produtores cada vez mais elevado, né? Tem muitos produtores que têm cursos técnicos, são agrônomos, então a gente até já pode puxar essa discussão num nível mais complexo, como tu apontaste. Essa questão é extremamente complexa. As questões ambientais são complexas. A agronomia também não deixa de ser também muito complexa se a gente for olhando as áreas, né, no entorno que envolvem a agronomia. Então, essa oportunidade de trazer essas questões para cá, mesmo que eu não tenha respostas definitivas, né, jamais seria minha intenção de dizer o que a gente observou em Ibirubá, Cruz Alta, 15 de novembro, é a regra para o Brasil inteiro, mas é um indicativo e existem muitos estudos similares, né, que nos permitem já fazer algumas recomendações, como a gente discutiu aqui, né, o manejo, uma visão integral, né, da paisagem, da propriedade, da relação com as águas superficiais, subsuperficiais, essa questão da qualidade do ar, que é um tema pouco falado no Brasil, outros lugares é o tema mais importante,
né? A qualidade do ar no meio rural, né? É uma discussão ainda preliminar, se não incipiente aqui. Então, eu agradeço a oportunidade, a gente está sempre aberto aí à complementação. Como tu falaste, a literatura existe, nós temos coisas em inglês, mas os trabalhos aí de tese, dissertações são em português, estão disponíveis também. A gente pode deixar isso indicado aí no teu canal. E, havendo oportunidade, a gente permanece nesse tema. Eu acho que temos muito a avançar, mas também muito já foi feito. Então, eu agradeço e estamos à disposição para quem quiser complementar. Gustavo, muito obrigado e um grande abraço.